Olá pessoal, olá! Vamos começar a nossa live que nós vamos falar sobre como a gente consegue aumentar o número de seguidores qualificados no Instagram. Legal, já tem gente chegando aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos à live. Eu quero pedir aqui uma gentileza de vocês para que essa live ela seja estendida ao maior número de pessoas. Levi por aí, prazer imenso ter você aqui. Pessoal, então para que essa live alcance mais pessoas, é importante vocês colocarem alguma coisinha no comentário, ainda que seja um emoji, alguma coisa, para que a live suba, tá? O Instagram, o algoritmo entenda que tá tendo interação, que tá tendo conteúdo, assim ele chama mais pessoas, tá bom? Essa é uma questão de estratégia do orgânico e eu aconselho que vocês façam isso sempre que vocês fizerem live, tá? Então depois eu vou fazer uma live explicando mais sobre lives, mas de imediato é interessante vocês entenderem que quanto mais interação existe na live, pessoas comentando, pessoas dando um coraçãozinho, mais o Instagram, o algoritmo do Instagram entende que você tá tendo ali uma comunicação que tá legal. Quando começa a ter, por exemplo, muitas pessoas bloqueadas, aí já começa a complicar. Ou se ninguém fala nada também, o algoritmo ele vai até um ponto, depois ele para de chamar as pessoas, tá bom? É claro que existem outras estratégias pra gente colocar mais pessoas na live, principalmente quando você tá num lançamento, quando você tá num desafio, mas aí é um outro momento que eu vou explicar isso, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre o que me perguntam todo santo dia, e essa pergunta é muito pertinente. Essa é uma pergunta que eu já me fiz muito, principalmente quando eu tinha menos seguidores. E mesmo na intenção hoje, se eu quiser aumentar meu número de seguidores, eu também vou precisar focar no que eu vou passar aqui para vocês. Mas é que o meu foco nunca foi número de seguidores. Como vocês sabem, eu trabalho com treinamentos. O meu foco sempre foi trazer pessoas para os meus treinamentos. E quando tá ok, eu bato as minhas metas, tá dentro do que eu tô esperando, eu passo a focar só nisso, né? Mas claro que eu poderia focar também numa estratégia mais pontual e mais específica para aumentar o número de seguidores. E na verdade até vou começar a utilizar também. Beleza, e aí eu vou passar para vocês algumas estratégias que eu vou utilizar. Algumas vocês já conseguem utilizar, outras vocês vão precisar estudar, ou algumas pessoas já têm conhecimento e vai só aplicar. Obrigada. Beijo. Bom, vamos lá. O que acontece? Número de seguidores, gente. Primeiro, número de seguidores não significa que você vai ter vendas. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro para todo mundo, tá? Número de seguidores é uma coisa, venda é outra. Venda está relacionada à campanha, à oferta, enfim. Mas é claro que se vocês têm um Instagram comercial, vocês vão precisar vender. Então, o que você tem que pensar na venda? Deixa eu abrir aqui que tá calor. O que vocês vão ter que pensar na venda? A venda é o seguinte, a venda ela tá aqui nesse momento, nesse ponto, tá? Só que você vai trazer seguidores que ainda vão precisar subir no degrau de credibilidade com você, engajamento, enfim. Então, pensa que teu seguidor, você vai pegar ele aqui embaixo, tua venda tá aqui em cima, o teu produto, tá? Então, como que você faz? Primeiro, esses seguidores de base, né, entrarem e esses seguidores de base serem qualificados. Essa é a primeira questão. Aí a segunda questão, a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai, são as etapas do funil. Tudo é uma questão de funil. Então, como que você faz essas pessoas avançarem num funil até que elas cheguem na oferta? Na verdade, é o contrário, tá? O funil é o contrário. Chega bastante gente aqui, e aí o funil é assim, e aqui embaixo você pega a venda. A quantidade normalmente de venda para um público frio, um público que não te conhece, é de 1 a 3%. Então, de 1 a 3 pessoas vão comprar o seu produto quando você atrai 100 pessoas.
tá? Levando em consideração que você tem um produto bacana, essas pessoas precisam do que você está oferecendo e você está bem no mercado, ou seja, você tem preço, tem qualidade, enfim, tá? Então essa é a primeira questão. Mas vamos voltar aqui como que a gente traz essas pessoas. Bom, primeira coisa é pensar sempre no que você vai oferecer. E não importa se você vai oferecer isso hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Esse é teu business. Então você está oferecendo alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É produto ou é serviço? Agora tem uma outra questão. Tem muita gente que muda. Produto é produto, serviço é serviço. Não é. Em marketing digital, na verdade, né? Marketing digital é só uma questão de estar usando uma tecnologia digital. Mas em marketing, produto e serviço serão a mesma coisa. Por quê? Porque produto, vamos imaginar que você está entregando um produto físico, mas para você entregar esse produto, também existe um serviço por trás, tá? Então esse serviço pode ser a entrega, pode ser o atendimento, pode ser o follow-up depois do pós-venda, enfim, existe um serviço junto com esse produto. Aí você fala, não, eu vendo só serviço. Tá, mas o seu serviço é o seu produto. Então, serviço e produto você pode considerar que a mesma coisa, tá? A estratégia vale para serviço ou para produto. O que então precisa ser pensado? Então, se você tem um produto ou um serviço para oferecer, você vai atrair pessoas que estejam qualificadas para comprar o seu produto ou o seu serviço. A grande questão é qual é a pessoa, ou quais são, né? Qual é a pessoa que você de fato quer atrair? Eu costumo falar qual é o seu melhor cliente. E o melhor cliente, gente, não estou fazendo aqui questão de separar pessoas, ou dizer que um é bom, outro não é bom. Não é isso. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa que o nosso conteúdo, a nossa mensagem precisa impactar as pessoas que nós consideramos que sejam o cliente que a gente quer. Então não adianta ficar pensando, ficar romantizando que o que eu falar, qualquer coisa que eu falar, vou impactar a pessoa que eu desejo. Não. Você vai ter que ter uma estratégia de comunicação para impactar de fato aquelas pessoas que precisam do seu produto, do seu serviço. Essas pessoas, elas são os seus melhores clientes. Porém, além de tudo, você tem que imaginar como essa pessoa vai fazer uma jornada com você. Por exemplo, quem são os meus, vou dar exemplo para vocês, quem são os meus melhores clientes? Meus melhores clientes são empreendedores ou empresários, tá? Então tá aqui em cima, tá? Só que tem alguns empreendedores e empresários que não querem vender na internet, não acreditam, não apostam nisso, não gostam. Então ele já não é mais o meu melhor cliente. Na verdade, talvez ele nem seja meu cliente, ele nunca venha a ser. Então assim, eu já descarto. Então, vocês têm que começar a fazer ali a organização de quais são as características do teu melhor cliente. Isso é o estudo da persona. Então, a característica do meu melhor cliente, qual é? Ele é empreendedor ou ele é empresário, tá? Número 1. Ele quer vender nas redes sociais. Ele quer, tá? Número 2. Número 3, ele é consciente de que para vender nas redes sociais não basta fazer um post e achar que vai vender, ele tem que ter consciência, ele tem que estar num nível de consciência onde ele entenda que existe estratégia, existem os pilares do marketing, enfim, existem coisas, né, habilidades que ele precisa desenvolver. Tá? Porque só aí, com essa consciência, é que ele vai admitir a possibilidade de fazer um treinamento. Senão, também não é o meu melhor cliente. Se ele é empresário, se ele é empreendedor, se ele quer vender, mas se ele acha que não precisa de um treinamento, que basta ele colocar lá um post e ele vai vender, ele já deixou de entrar na categoria das pessoas que eu quero atrair. Faz sentido isso pra vocês, pessoal? Fala pra mim se faz sentido, se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. A partir do ponto que isso acontece, ele começa a entrar na categoria do meu melhor cliente. Só que não para aí. Não adianta essa pessoa também achar que um treinamento de R$ 97 vai resolver toda a vida dela e ela vai ganhar R$ 1 milhão em vendas
na rede social. Também não é esse tipo de consciência, tá? E isso, gente, pasmem, acontece, tá? Acontece. E muitas vezes o produto mais barato que você... Muitas vezes não, gente, 100% de certeza. As pessoas que pedem devolução em treinamento, principalmente em marketing, qualquer tipo de treinamento, tá? É a pessoa que compra um treinamento muito barato. É interessante isso. Quando a pessoa compra um treinamento, que eu não sei se é caro, porque depende tudo da entrega, mas se ela paga 5 mil reais num treinamento, o mais interessante é que ela nunca vai pedir estorno, ela nunca vai reclamar, ela vai estar muito grata, ela vai dar resultado, vai dar tudo certo. Quando você vende um treinamento de 47, de 27, alguma coisa do tipo, aquelas pessoas têm a ilusão, não todas, gente, não todas, tá? Mas quem pede o estorno, quem pede devolução, alguma coisa assim, quando a gente entrevista, a pessoa pergunta o motivo é que a pessoa acreditava que aquele treinamento era suficiente para ela sair vendendo um monte, com 97 reais, com 47 reais, sabe? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque assim eu vou ancorando e fazendo um checklist do meu melhor cliente, tá? Então, voltando, é empresário, é empreendedor, quer vender nas redes sociais, sabe que precisa de treinamento, sabe que precisa investir em treinamento e sabe que depende dele para gerar resultado. Tem mais um outro detalhe, né? Tem vários. Então, assim, também não adianta aquele que fala assim, eu vou fazer uma mentoria com você, vou te pagar 3 mil reais e pronto, resolvi minha vida, sou empreendedor de sucesso. Também não resolve. O que vocês vão fazer a partir de agora, se vocês quiserem estar comigo nessa jornada aqui de algumas lives que eu vou estar trabalhando? Primeira coisa a pensar é qual é o seu melhor cliente, tá? Qual é o seu melhor cliente? Qual o perfil dele? Qual o comportamento dele? Qual a mentalidade dele? Tá? E o que você vai oferecer, porque também não adianta ele ter todos esses pré-requisitos e você não ter nada para oferecer, né? Ou nada que esteja à altura da exigência dele também, tá? Pense que o cliente é um relacionamento que pode durar a vida toda. No meu caso, a maioria vira amigo mesmo, pessoas que eu admiro de montão. Até porque, principalmente quando eu trabalho com mentoria, eu começo a entender muito bem esse lado profissional do mentorado. E aí eu passo a admirar muito. Então, eu admiro esses profissionais, me torno amiga deles. Então, assim, o que vai acontecer é que você depois tem uma jornada, independente dele continuar te monetizando ou não, ele passa a ser uma pessoa do teu ciclo de amizade, do teu ciclo de network. Ele é uma pessoa que vai te ensinar. Porque cada vez, por exemplo, que eu trago a mentoria, eu aprendo com o negócio de cada pessoa, tá? Eu não sou dona da verdade, nem detentora de todo o conhecimento, e nem de conhecimento muitas vezes. Mas aí a gente vai junto, vai trabalhando, pega o conhecimento daquele profissional que conhece o negócio dele, mais o meu conhecimento que conheço marketing, a gente faz ali todo um brainstorm, todos aprendem. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque na maioria das vezes, voltando à vaca fria, né? As pessoas falam, eu não consigo atrair clientes, seguidores qualificados. Primeiro motivo, provavelmente, é que você não tem clareza do tipo de pessoas que você quer atrair. E aí você quer atrair muita gente. Só que para atrair muita gente, você acaba atraindo muita gente que é muita gente, mas não necessariamente sejam as pessoas com o perfil que você precisa ou com o perfil que você deseja. Então aí, primeiro passo, ter clareza para que você saiba quem você quer atrair, né? Então, a resposta, tipo, para quem você quer vender, quero vender para quem quer comprar, ela não pode existir, tá? Então, para quem que você quer vender? Eu quero vender para o meu melhor cliente, tá? Quem é o teu melhor cliente? E aí você vai fazer um checklist de quem é o seu melhor cliente. Qual o perfil desse melhor cliente? O que ele fala, o que ele pensa, como ele age, qual o comportamento dele, o que ele acredita, quais são as habilidades que ele precisa ter, que tipo de... Muitas vezes, gente, até o tipo de corpo e de aparência física. Por quê? Recentemente eu fiz uma análise de perfil aqui no Instagram e a pessoa vendia plus size. Então, assim, qual é
nível, qual o tipo de cliente que é o melhor cliente dela, qual o nível de cliente que é o melhor cliente dela. Então, uma das questões é que a pessoa use a roupa acima de, acho que era 46, não lembro se era 46 ou 48. Então, assim, ela tem que, na hora, aí tem uma pergunta aqui, inclusive eu vou até abrir agora essa pergunta, peraí, aqui, ó. Ela é muito pertinente a isso, ó. Vale a pena contratar influencers para divulgação? Aí a questão é, depende, sabe? Vale a pena? Tudo vale a pena se trouxer o resultado que você deseja, mas só vai trazer o resultado se você tiver claro isso. Então, uma pessoa que trabalhe com plus size, não adianta ela arrumar uma influenciadora Giselão de 1 metro e não sei quanto, magrela, toda, sabe, montada ali no 36. Ela vai trazer pessoas que vão usar 36, 38, nem 40 essas pessoas admitem. Por quê? Porque são pessoas que se espelham nesse influencer, tá? Por via de regra, tá? Por via de regra, você pode até pesquisar isso na psicologia, a gente trabalha muito com espelhos. Então, o influenciador, vamos aí tirar, até aí tem as exceções, mas o influenciador, ele vai influenciar pessoas que admiram, e é um conjunto, gente, é um conjunto, tá? E aí entra a parte física, entra a comunicação, entra o conteúdo, entra a forma como a pessoa se veste. Tudo faz parte, tudo faz parte, tudo é marketing. Quer você queira, quer não. Então, assim, aí você fala, então, Simone, então se eu me arrumar bem, eu tô fazendo marketing para uma pessoa, e se eu me arrumar mal, eu tô fazendo para outra pessoa. Não necessariamente assim, mas com certeza vai impactar sim, tá? Então, por exemplo, como que a gente pode pensar nisso? Se você é professor de educação física, se você trabalha com a linha fitness, é muito mais fácil você atrair pessoas que queiram ser fitness se você tiver com roupa fitness. Já é um código, gente, já é um código isso, sabe? É um código colocado já na cabeça da galera, entendeu? Então, assim, se eu quero atrair pessoas magrinhas, eu tenho que escolher influenciadoras magrinhas. Se eu trabalho com plus size, eu preciso encontrar influenciadoras que usem plus size e não só usem, gente, que estimule essas pessoas, essas mulheres, né, ou homens, enfim, se amarem, gostarem do corpo delas, estarem bonitas, independente do tamanho. Então, assim, quando você vai contratar um influenciador, você tem que primeiro ver se esse influenciador seria o seu melhor cliente. Tá? Simples assim. Então, quando você olha lá um influenciador, esse influenciador seria meu melhor cliente? Ele tem o perfil do meu melhor cliente? A forma como ele pensa, isso é transmitido para a audiência dele. A forma como ele se comunica, principalmente o comportamento. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, maquiagem, né? E aí você pega uma influenciadora que tá super sempre maquiada, ensina coisa de maquiagem, ok, provavelmente vai valer a pena contratar, tá? É claro que precisa depois ver o engajamento, mas eu tô falando dentro de um perfil comportamental. Uma pessoa, por exemplo, eu não sou muito ligada em maquiagem, eu faço minha maquiagem básica do dia a dia, tem dia que eu não faço, batom eu tô sempre de batom, mas fora isso eu não sou muito apegada à maquiagem. Então eu não seria uma influenciadora para quem trabalha com maquiagem, porque não tá muito no meu DNA, não tá muito em mim. Eu curto uma maquiagem leve do dia a dia, mas nem falo disso, nem lembro que isso existe, tá? Então, sempre vocês precisam saber o público que vocês querem atingir. Esse é o número 1. A oferta que você vai fazer depois. Número 2. Qual é o seu melhor cliente? Número 3. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, mas isso aí vocês precisam saber. Qual é o seu melhor cliente? Meu melhor cliente é esse. Vou contratar um influenciador? Ok, tá? Então, você vai ter que procurar um influenciador que tenha como o perfil dele, tenha as pessoas que seguem ele,
o padrão de cliente ideal para você. Qual outra forma de você avaliar? Você pode avaliar indo lá na conta desse influenciador e dando uma olhada quem segue ele. Vai lá, as pessoas que estão seguindo ele, dá uma olhada. No máximo aí umas 15 pessoas que você vê seguindo, já dá para você ter uma ideia de perfil, principalmente as pessoas que estão mais engajadas nas lives. Então, por exemplo, assista uma live desse influenciador, veja o que ele fala, ela fala, né, ou ele ou ela, veja o que fala, veja o comportamento, veja como que induz a audiência, se a audiência admira ou não essa pessoa, enfim, gente, 5 minutinhos que você assista a live já dá para você usar um pouco da intuição e, claro, fazer já uma anamnese, se interessa, se aquela pessoa é interessante para você, tá? E é claro, conforme essa pessoa ela se comporta, conforme ela tem feedback, você já começa a ter ideia se esse influenciador vai de fato trazer a audiência que você quer. Faz sentido? Então, gente, primeiro... Ai, Sá, tudo bom? Sim, primeiro é conhecer o seu melhor cliente, que é a pessoa que você vai atrair. Tá? A pessoa onde você vai gerar esforço para atrair, tá? Se a gente for pensar isso em lei de atração ou qualquer coisa do tipo, faz todo sentido, tá? Porque você vai colocar a tua energia em cima de atrair esse melhor cliente. Mas claro que a gente não para aí, né? Oi, Hector, tudo bom? Então, só que a gente não para aí. Qual outra coisa que pode ser feito quando não é o influenciador? Eu peguei o influenciador porque foi a pergunta que eu vi. Eu nem iria falar de influenciador, tá? Mas o que eu vinha trazer é mais na área de conteúdo, que é a minha praia, né? Então, como que você traz um conteúdo que vai atrair os seus melhores clientes? Pensando nesse melhor cliente, você vai identificar o que de fato ele quer, tá? Então, assim, meu cliente... Então, vamos lá, dentro da minha escala ali de interesses, os meus melhores clientes... eles querem vender no Instagram, tá? Então, eu vou trazer conteúdo voltado para quem quer vender no Instagram. Se um empresário, um empreendedor aparece e ele não está interessado em saber, ou ele vai deixar de me seguir, o que tem bastante também, né? Eu fico sempre entrando muita gente, saindo muita gente, ou ele vai de fato parar de me seguir, ou ele vai ser... evangelizado e vai achar que de repente a melhor coisa que ele pode fazer é começar a vender nas redes sociais, tá? E aí dentro de uma outra escala, vamos imaginar que ele quer vender na rede social, mas ele acha que só com conteúdo gratuito ele vai conseguir. Vai chegar um momento que ele vai usar tanto conteúdo gratuito, ele vai ter alguns resultados, sim, ele vai ter, só que ele não vai ter o resultado que ele deseja, se ele tiver uma ambição maior. Tá? Porque também tem esse detalhe. Então, eu vou ter uma quantidade de pessoas que vão ficar só com o gratuito, vão até vão ter uma evolução, sim, porque a mente expande, e a partir do ponto que a mente expandiu, ela nunca mais volta a ser a mesma coisa, então ela vai aumentar o nível de consciência, com toda certeza, e eu já terei feito o meu grande papel aqui de propósito e missão. Então, assim, vai expandir a consciência, vai ter resultados melhores, mas se essa pessoa quiser ir além, ela vai ter que começar também a expandir a consciência a ponto de falar, poxa, eu preciso de um treinamento, porque nessa área, essa habilidade eu ainda não tenho, tá? E aí a pessoa vai caminhando, assim, gente, essa jornada é de todo mundo, tá? Inclusive tua e minha. Quando eu comecei no marketing digital, eu comecei já com um produto top, né? Porque eu já tinha um nível de consciência que eu sabia que se eu quisesse dar os resultados que eu queria, não era qualquer coisa que eu tinha que fazer, tá? Isso eu já tinha esse nível de consciência, porque eu já tinha empreendido antes, eu tinha já passado por 2 empresas que tinham quebrado, literalmente quebrado. Então, quando eu comecei a empreender novamente, até por conta de que foi por necessidade, depois vai até ser liberado aí um vídeo que a Eduz fez com relação a caso de sucesso, né? O que acontece? Eu tinha 3 coisas na minha cabeça muito claras. Primeiro, eu não tenho tempo para
esperar o meu negócio dar lucro. Ele tem que dar lucro hoje. Então isso aqui era claro para mim, era claro. Segundo, eu não tinha tempo também para ficar ciscando num monte de cursinho e não chegar a uma conclusão. Eu precisava de uma solução completa. Número 3, eu não podia mais vacilar com fluxo de caixa, que foi o que me quebrou na outra empresa. Então essas 3 coisas eram muito claras para mim. Tá? Muito claras. Eu preciso de algo que me dê lucro hoje, eu preciso de algo que me dê uma solução completa e eu preciso cuidar muito bem do meu fluxo de caixa. Mas isso, gente, era porque eu já tinha esse nível de consciência, sabe? Eu já tinha quebrado 2 empresas, então eu sabia que não era uma maravilha ficar gastando. Eu já tinha entrado em dívidas. Naquele momento eu não estava endividada, mas já tinha acontecido isso antes, tá? Eu sabia que eu precisava ter lucro rápido. Por quê? Porque eu estava numa situação familiar muito complicada, estava separada, estava com filho pequeno e meu salário não dava para pagar as contas, simples assim, né? E o terceiro ponto é que eu sabia que eu precisava de uma solução completa, eu sabia que ninguém ficava rico, milionário ou ganhava bem com coisinha que todo mundo sabe fazer. Porque quando você faz o que todo mundo faz, você se torna uma pessoa mediana. Se torna uma pessoa que... existe a palavra que o pessoal usa, que é a palavra medíocre, né? Eu acho uma palavra meio pesada, assim, mas é a grande verdade, tá? A gente se torna mediano. Mediano já era, né? Então, assim, eu era professora, embora eu já tivesse outras habilidades, eu era uma professora especialista, dava aula no ângulo. Como professora, eu até que ganhava muito bem, tá? Eu tinha uma remuneração boa por hora aula, mas ainda assim não era suficiente para manter o meu padrão de vida por conta de que eu dava poucas aulas, né? Eu dava aula de tecnologia e educação, eram poucas aulas, era uma aula por semana, e eu dava aula em 3 escolas, cobriam 3 dias da semana, era uma opção que eu tinha feito antes para ficar em casa com o Thiago, e aí eu estava diante de uma outra opção aí, ou eu me enchia de aula, de segunda a sexta, das 6 às 9 da noite, para conseguir um salário melhor, ou eu ia fazer outra coisa, tá? Então eu resolvi empreender, tá? Então o que acontece? Quando eu comecei, na época, foi em 2013, só existia um treinamento Power no mercado, que era a fórmula de lançamento do Érico Rocha, que vocês devem saber, a grande maioria de vocês aí deve saber que ele existe, tá? Na época era R$4.000, eu acho que hoje é R$6.000. Na época eu tinha R$2.000 e ainda eram R$2.000 guardados assim, sabe, super guardado para uma super emergência que eu pudesse ter. E aí eu me vi numa situação que ou eu ia para as cabeças ou eu ia ficar na situação que eu tava, não tinha muita escolha, tá? Então eu peguei R$2.000 e dei de entrada lá, e tinha outros 2.000 que poderia parcelar. Só que esses outros 2.000 parcelados também, eu fiquei um pouco preocupada de não poder pagar e apertar no meu orçamento, que já não estava dando. Então eu tive um amigo que me emprestou, me trouxe no envelope mais R$2.000, porque acreditou que eu daria resultado, enfim, viu minha situação, ficou meio que com dó e ajudou. Sempre tem uma boa alma, gente, sempre tem uma boa alma do nosso lado. Conclusão, eu comecei a fazer o treinamento, só que eu também, dentro desse treinamento, eu entendi que ele não seria suficiente para fazer os resultados que eu queria, tá? A prova disso é que o próprio Érico, ele vende a fórmula, depois da fórmula ele oferece grupos de mentoria, o Insider e mais um monte de coisa, tá? Na época a gente tinha a fórmula, depois da fórmula só tinha uma outra opção, que era um mastermind com ele, que na época acho que era o Titânio, não lembro agora, e que custava R$60.000. Gente, eu tinha pago 2 da minha reserva, 2 era emprestado, inviável pagar mais 60. Simples assim, não é? Só que eu não desisti, eu falei que eu ia fazer aquilo dar dinheiro. Então, fui pegando coisa no YouTube, mas não tinha tanto quanto tem hoje, gente. Pelo amor, né? Pensa, só existe um Érico Rocha na vida e no máximo Conrado, tá? Tinha Érico e Conrado. O que eu fiz? Entrei no curso do Conrado, foi mais 4 pau. Aí esse eu fui, fui de cartão de crédito e na fé. Mas na fé que não é só uma fé, sabe, gente? Quando eu falo fé, é fé no sentido de acreditar e fazer. Não é acreditar e deixa que Deus cuida, não é assim não.
E aí eu comecei, gente, comecei a fazer, criei meu primeiro infoproduto, já na semana que eu tava fazendo o iJumper, do Conrado, que eu já tinha já tinha estudado a fórmula, eu vi que a fórmula não dava para eu aplicar, como de fato depois eu acabei nem aplicando mais a fórmula, porque já é um outro jogo e enfim, eu encontrei outros caminhos. E aí a questão foi não me deter diante dessa situação, que era uma situação difícil. Como que constrói então do zero? Porque eu tinha 0 pessoas no meu Instagram, tinha 0, como um monte de gente de vocês aí tem 200, tem 100, tá? Eu também passei por isso. Então eu fui construindo conteúdo, construindo a minha persona, a pessoa ideal para vender. E meu primeiro treinamento não foi Instagram para negócios, foi redes sociais para negócios, porque na época a gente tinha muitas redes sociais para trabalhar, né? Então tinha Facebook, tinha Instagram, tinha Periscope, tinha Snapchat, tinha, sei lá mais o que, Pinterest, enfim, né? Eu falava também de LinkedIn, falava de Twitter. Então, assim, eu fiz um treinamento bem completo e comecei a vender, tá? Por que eu posso falar que ele deu lucro no primeiro dia? Por que ele deu lucro já no primeiro dia? Se eu for comparar, é claro, todo o investimento que eu fiz em curso, não, ele não me deu lucro no primeiro dia. Mas se eu for comparar quando a empresa começou e eu comecei a investir em tráfego, ou seja, em anúncios, e que eu fiz o primeiro lançamento, mesmo um lançamento muito pequeno, mas fiz, pronto, ele já começou a dar lucro, tá? Porque já teve venda. E a venda, ela era muito superior ao que eu estava investindo. E ali eu paguei meu cartão de crédito, que eu tinha já dividido o treinamento do Conrado, né? Que na época era o iJumper, que hoje nem existe mais. E aí foi a minha caminhada e tem sido até hoje, tá? O que eu quero trazer para vocês? Primeiro, que vocês precisam ter clareza no cliente ideal. Segundo, não desistir. Terceiro, ter ações que tragam esse cliente ideal para você. Então é construção de conteúdo, é entrega de relacionamento, follow-up, talvez um telefonema, talvez um direct, talvez um WhatsApp, talvez um grupo no Telegram. Talvez. Por que eu falo talvez? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um canal de atendimento no Instagram, que sou eu mesmo que atendo. Eu faço questão de saber o que o meu público deseja. Eu nunca me desliguei do público, tá? Por mais que eu tenha atividades, eu prefiro terceirizar outras atividades, tá? Hoje tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp, tem lançamento no WhatsApp, enfim, vou encontrando canais. Tem o Júnior que atende vocês, os alunos. Então, e aí o que é interessante saber, gente? Que quanto mais você entrega o conteúdo que vai atrair o público que você deseja, mais você se conecta com eles, mais eles compram de você, mais eles te admiram, mais a sua marca fica empoderada, mais a sua empresa fica no azul, começa a investir, começa a crescer e muito mais pessoas começam a indicar você também. E não necessariamente o seu número tem que virar 100 mil, 200 mil, 300 mil, não precisa isso. Você só precisa ter um equilíbrio entre clientes, seguidores e esses seguidores se transformarem em clientes, tá? Claro que tudo começa na atração. E uma coisa, a Regina fala sempre com o Júnior, né? Uma outra coisa que precisa estar em mente é a constância. Não adianta fazer um post hoje, outro daqui 10 dias, outro daqui 5 dias, uma live hoje, outra daqui 10 dias. Eu, às vezes, fico distante de live, tá? Porque é meu ritmo, porque também tem uma outra questão, gente. O empreendedor, quando é ele que põe a cara aqui, ele precisa também se respeitar, tá? Então, tem pessoas que adoram estar em live manhã, tarde e noite. Tá ótimo, tá? Não tem o certo nem o errado. Tem o que você vai administrar para a sua vida, tá? Para mim, para o tamanho da minha empresa, né?
para o tamanho da minha equipe, eu aparecer uma vez por semana, uma vez por dia numa live, quando eu me estruturo para ficar uma semana ou 3 dias, enfim, quando eu trago para vocês, vai ter live, é porque eu tô bem, tô disposta, tá tudo dentro do meu planejamento. As lives que às vezes a gente não faz, tá? Evita fazer por qualquer motivo, você precisa pensar o porquê. Se é o horário que não ajusta porque você está cansada ou cansado, se é o horário que não dá certo porque você está em trânsito. Então, o que eu aconselho é que você consiga trazer para as suas lives um horário que você consegue estar bem, consegue estar disposto, consegue ter um conteúdo bacana, tá com uma cara agradável, entendeu? Porque também ninguém merece mau humor, ninguém merece cara cansada, embora eu já fiz muita live cansada, né? Principalmente quando a gente tá em lançamento. Quando é lançamento é meio insano pra gente, né? Então tem live 10 da noite, tem live que a gente tá cansada, tá com olheira, faz parte. Mas aí nesse caso, quem tá engajado com você entende que você tá nessa loucura, que você tá nessa correria, a pessoa fala com você no direct, você responde, vai pra live e responde. Então ok, mas dentro de um planejamento, planeje-se para estar em live nos horários melhores para você. Mantenha uma constância nos seus posts no feed, mantenha uma constância no seu stories, mantenha uma constância de vídeo, tá? Porque é essa constância que vai fazendo com que as pessoas vão aprofundando. Pensa num relacionamento, gente. Isso aqui é relacionamento, chama rede social. Não chama rede comercial, chama rede social, né? Então esse social é importante. Então pensa no relacionamento onde você chama a pessoa, pensa no relacionamento mesmo, amizade ou namoro, seja lá o que for. Você fala com a pessoa uma vez por semana e já fala, oi, vamos sair? Assim, né? Tipo, é a mesma coisa de fazer assim, ó, você quer comprar? Então você não desenvolve nada com aquela pessoa e você só procura ou quando você quer alguma coisa, ou quando você quer vender alguma coisa. Aí não é bacana, né? O relacionamento é construído no passo a passo, no dia a dia. E aqui na rede social, que a gente tem muito, é o nível de envolvimento que a pessoa tem com você. O nível mais profundo é o nível onde ela compra de você, seja consciente ou inconsciente, esse é o nível mais profundo, tá? Então, para você levar essas pessoas para o nível mais profundo, você precisa de mais relacionamento. Mais relacionamento envolve mais post envolve mais conteúdo, e esse conteúdo precisa estar alinhado com a pessoa que é considerado o seu melhor cliente. Faz sentido isso para vocês? Como faz para ficar segura na live? Fazendo. Gente, eu posso trazer 1000 teorias aqui para vocês, mas a coisa que dá mais certo na vida, o que você precisa fazer é fazer. É simples assim, tá? Como que eu fico mais segura para cozinhar um arroz? Vai fazendo arroz, uma hora o arroz vai ficar bom, tá? É claro que existem estratégias, mas resumidamente dominar o que você quer falar, ligar a câmera, chamar o povo e começar a falar, tá? Existe estrutura de copy, existe estrutura de comunicação publicitária, existe comunicação de venda, existe, tá? Eu tenho treinamentos para isso, mas assim, não tô querendo te vender treinamento agora, eu quero te trazer sistematicamente o que acontece. Sinta-se segura no que você vai falar, escolha um tema, avisa para o teu público que você vai falar aquele tema, chega, abre a câmera e manda pau no tema. Vai sair perfeito? Depende o que é perfeito para você. Se você tiver um nível de exigência muito alto, vai ser complicado. Então esqueça o nível de exigência, trabalhe dentro do conteúdo que você quer passar, entregue o teu melhor, tá? E com certeza você vai impactar pessoas. Uma coisa que acontece muito em rede social, gente, é que quanto mais a gente sabe, mais difícil é entregar um conteúdo de base, tá? Porque a gente já quer falar de coisas lá de cima. E o que acontece muitas vezes é que o seu público, quando ele tá te conhecendo, ele tá precisando primeiro conhecer teu conteúdo de base. Então comece pela base, tá? Comece pela base, veja o que você vende e dentro do que você vende, qual é a base que o teu cliente precisa
perceber que você tem para entregar para ele. Às vezes é confiança, às vezes é ensinar um processo, ensinar como a coisa acontece, explicar por que você faz isso. Então, todo esse conteúdo aqui é um conteúdo que vai trazer as pessoas para próximo de você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver mais, eu vou ver as perguntas daqui de cima, tá? Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui. Olá, Simone, a estratégia de e-book para captar lead é uma boa? Então, gente, tudo que a gente fala em estratégia, a estratégia ela nunca tá em um movimento. Ela tá no movimento completo, tá? Imagina um relógio para dar 1 hora. Não adianta ele dar 1 minuto, 2 minutos, nem 10 minutos. Ele tem que rodar os 60 minutos. Uma estratégia de e-book, eu diria que é o primeiro minuto de uma estratégia maior. Então, funciona? Funciona, desde que os 59 minutos depois você já tenha toda uma estratégia de funil. Se você não tiver uma boa estratégia de funil, você vai entregar o e-book, as pessoas vão baixar o e-book, as pessoas não vão ler o e-book e muito menos lembrar que você existe, tá? Agora, se você tiver uma estratégia de funil adequada, vale. Aí precisa pensar o que você está entregando no e-book, qual é a tua intenção de venda, qual o processo de amadurecimento e de aquecimento desse lead, qual vai ser a oferta, tudo isso é o que tem por trás de um e-book. Só o e-book só ser por ser não funciona, tá? O que ele funciona é que ele é o start, é ele que começa todo um processo de funil. Agora, o funil tem que estar completo, tá bom? E aí, nesse caso, não precisa necessariamente ser um e-book, porque se a intenção é fazer lead, pode ser um vídeo que está privado no YouTube, pode ser um checklist de alguma coisa, pode ser uma aula com você, uma aula aberta, mas que você só vai chamar essas pessoas para dar o horário, que o horário está em aberto também. Pode ser N coisa, gente. A essência do e-book nada mais é do que a pessoa te dá o e-mail para que você dê um conteúdo, tá? Pode estar em e-book, pode estar, né? E-book, checklist, pode ter uma lista de atividades, pode ser um PDF, não necessariamente e-book, pode ser um desenho, um esquema, depende do que você vai vender, pode ser uma planilha, pode ser uma live. Gente, tem N motivos. A única questão que você tem que pensar é o que você vai vender e o e-book, ele é a pontinha de todo o engajamento que tem que acontecer entre pegar o e-book e fazer a compra do teu produto principal, porque senão fica complicado, né? Porque você fica entregando material gratuito, mas você paga para entregar esse material gratuito. Então ele só faz sentido se a pessoa entrar na jornada com você e depois ela comprar um produto num ticket que consiga compensar todo o investimento, tá bom? Vamos lá, como faço para ficar na Segura Live? Já respondi. Eu vendi uma peça para o influenciador. Agora estou pensando em como aproveitar essa oportunidade. Tem alguma dica? Sim, peça para esse influenciador, vê se você consegue, tenho certeza que você consegue isso, fazer um stories dizendo que comprou de você, ou tirar uma foto utilizando a sua peça, peça autorização para utilizar. Sempre é possível fazer algum movimento, tá? Não digo que vai ser um movimento que vai gerar uma super venda, mas é um movimento que gera, com certeza, uma visibilidade para as pessoas que estão te acompanhando, tá? Que legal. Não coloco os valores nas minhas postagens. O que você acha sobre isso? Gente, tem a turma, é o seguinte, não dá para agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu, né? Então, que dirá nós. Mas eu considero que você tem que manter a política da tua empresa. Vão ter seguidores que vão falar, ai, põe preço logo, não sei por que você não põe preço, não sei o que, fica lá, aquela apurrinhação. E tem outros que você não coloca preço, a pessoa conversa com você, você desenvolve uma conversa e fecha a venda. Quem vai definir o que é melhor é você.
tá? E as pessoas vão se adaptar à cultura da tua empresa, tá? Não existe o melhor nem o pior. Eu tenho casos de pessoas que fez mentoria comigo que decidiram colocar preço porque a procura era muito grande, ela não dava conta de responder no direct, porque ela tinha peças, ela tem peças maravilhosas, ela tem roupas maravilhosas. Então é muito fácil vender a roupa dela, porque ela já tem o nicho certo, ela tem a roupa certa. E o que acontecia? Ela tinha que ter funcionários só para responder direct o tempo todo, ou mesmo ela, só para dar preço, e isso gerava bastante mão de obra. Então a gente fez um teste de colocar preço e ver o que acontecia. E no caso dela, não mudou em nada a venda, nem diminuiu nem aumentou, manteve. Só que diminuiu esse fluxo de muita pergunta por preço. Então melhorou, no caso, todo o processo dela interno da loja, tá? Agora, eu já tenho casos de pessoas que colocam preço, as pessoas olham o preço e nem chamam no direct, aí fica aquele vácuo, né? Então, você que vai ter que entender o que é melhor para a tua empresa. Você pode me dizer que quem tem poucos seguidores pode ser um influenciador? Pode. O pouco ou o muito não faz a diferença, tá? O que faz a diferença é o poder de persuasão que aquela influenciadora ou aquele influenciador tem sobre a audiência. O poder de persuasão que ela tem. Às vezes ela tem, sei lá, 10, 15 mil pessoas, mas as pessoas seguem ela, são fiéis, acreditam no que ela fala, faz o que ela manda fazer. E aí tem pessoas que têm 80 mil, 50 mil, 100 mil e que não influencia ninguém, não tem esse poder, tá bom? Não necessariamente seja isso. Beleza? Pessoal, você tá ensinando a fazer anúncios no Facebook? Esse é o assunto? Não, hoje o assunto foi como atrair as pessoas que você quer atrair, pessoas qualificadas para comprarem de você, tá bom? Pessoal, então é isso aí, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês, ter esclarecido algumas coisas, ter conseguido ampliar um pouco essa consciência do empreendedorismo digital, tá? Essa live eu vou tentar salvar, gente, eu não sei o que andou acontecendo ultimamente, não estava salvando, mas eu vou deixar no Stories, tá? Se tudo der certo aqui, ela vai permanecer aí, vai ficar 24 horas para vocês, então para quem tá chegando agora, assista, porque foi um conteúdo bacana. Agora, se eu conseguir salvar, vamos ter fé, e quem tiver no grupo do Telegram, eu vou colocar um link, que aí eu subo pro YouTube e vocês vão poder assistir depois, tá? Agora, eu não posso garantir isso porque ele tava com problemas, andei limpando aqui a memória do celular para ver se o problema era isso, tá? Também tava com muita foto, tá bom? Quem não tá no grupo do Telegram, entre no grupo que eu vou começar a fazer uma ação bem forte a partir de já, tá? A gente vamos fazer sequência de lives com temas específicos e aí vocês vão ser avisados lá. Tudo bem que hoje mesmo até eu coloquei lá no meu feed o aviso que teria live, mas a entrega a gente sabe que não é suficiente, às vezes você não vai receber esse post, às vezes você nem abriu o Instagram de manhã, mas se você tiver no grupo do Telegram, você vai receber a resposta lá, o aviso de que eu estarei em live e qual horário e qual o tema. Então eu aconselho que você entre no grupo do Telegram, o link tá lá na minha bio, é só entrar lá, grupo do Telegram, ele é gratuito, tá? Eu vou começar a fazer lives com o resumo da live, colocar o resumo da live lá, para que vocês comecem a ter, sim, um conteúdo que vai nortear vocês aí nessa jornada empreendedora. Beleza? Beijos, fica com Deus, muito obrigada pela presença de vocês, excelente tarde, excelente final de semana, e eu vou organizar aqui uma agenda de lives, vou colocar lá no Telegram quais serão os temas e o resumo dessas lives, tá bom? Beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau!